Boa tarde a todos e a todas. Depois do show do Zé, a gente vai saborear uma das últimas reflexões, que é com o professor Noeli Rossato. Aqui com ele poderia estar vários que estão aqui, que foram orientando dele, né, que tem o maior prazer de acompanhá-lo nas suas conferências. Mas como eu estou escravo nessa missão de organização de eventos junto com um grupo, que depois eu quero chamar no final, dizer o prazer exatamente de estar encerrando esse segundo congresso da Rede Brasil Requer e a convivência que nós conseguimos de alguma forma estabelecer nesses dias, às vezes por livre e espontânea vontade, às vezes as circunstâncias nos presenteia também de ir criando essas relações mais próximas, né? Então foi um pouco essa experiência, né, e convivência que nós tivemos nesses dias de encontro, né? Quase uma pedagogia do encontro quando a gente se reúne em torno do pensamento do Porriquet. Professor Noeli, eu não vou me alongar aqui, já quero deixar a palavra contigo para a gente saborear essa conferência de encerramento. Com você. Boa noite a todos, todas. Para mim é um grande prazer e uma honra estar aqui para o encerramento do Congresso e para partilhar algumas reflexões que eu tenho feito ultimamente, depois que recebi o convite. Ontem o professor Vanderlei, diante de algumas perguntas de pessoas que estavam participando, disse que hoje ele ia resolver todos os problemas, né? O que não é verdade, né? Também nós ouvimos ontem que Requer não tem soluções prontas, né? Eu acrescentaria que tem algumas respostas, soluções não. Também é importante dizer que, por fazer parte de um programa de pós-graduação em Fenomenologia e Hermenêutica há mais de 20 anos, eu fui levado a estudar Paul Ricoeur a partir dos meus alunos, que me fizeram ler, estudar e até orientá-los, né, quando possível. E também lembrar o meu orientador de doutorado em Barcelona, ele dizia que os mediterrâneos não tinham muito problemas de hermenêutica porque eles viam de forma solar, né, de forma mais clara, diferentemente dos alemães que viviam nas brumas. Nós do sul, a gente é esse homem mais das brumas, né? E aqui nós temos um sol do Equador que eu acho que clareia mais as coisas para poder pensar melhor. Então agradeço a hospitalidade também do professor Vanderlei, incansável, né? O convite que o Andrés fez, o pessoal da direção, o professor Lopes. E, bom, o título da minha fala, Ética e Libertação. Depois que eu aceitei o convite, eu pensei em trabalhar essa relação com o Dussel e li alguns trabalhos que já vinham sendo feitos nesse sentido. Não há tanta literatura. Tinha o trabalho do professor Wolff e novamente o trabalho de ontem, né? Um mais na linha da hermenêutica, outro mais na linha da política, e eu centrei mais na linha da ética, né?
que era uma tentativa de trabalhar de uma maneira que não repetisse aquilo que já foi trabalhado. E confesso que isso aí me deu um trabalho muito louco, né? Muito bom, que mexeu com muitas coisas, inclusive o tempo que eu fazia a graduação. O meu TCC foi sobre o homem e a libertação na América Latina, nos tempos do final da ditadura, e que nós, na época, como jovens estudantes, acreditávamos numa transformação e numa mudança do país. Bom, o texto que eu tomo como texto base é esse que já é conhecido, que é Appel, Ricoeur, Hort e La Filosofia de la Liberación, que é um texto do Dussel, de 93, e que é chamado como um diálogo, ou mais um debate, ou mesmo um desencontro, né? Mas, embora esse debate ele tenha sido feito sobre a questão da hermenêutica e a libertação, esse nosso assento na ética, ele converge para algumas questões que eu penso que são decisivas, né? A primeira delas é a seguinte: de que modo é possível transitar da hermenêutica para a ética a partir do contexto latino-americano? Mais precisamente, em que a hermenêutica simbólica e a hermenêutica literária podem contribuir para uma ética da libertação. Essa etapa da aplicação da hermenêutica, que para Ricoeur consistia apenas no movimento interno a uma cultura em particular, segundo Dussel, é pensado a partir da experiência concreta da dominação colonial e da necessidade de uma ética da libertação. Daí surge uma segunda questão: até que ponto a ética ricoeuriana, enquanto subsidiária da hermenêutica do si, pode contribuir para uma ética da libertação? Meu texto é pequeno, são 11 páginas, mas tem um problema que ontem eu passei para o Cláudio e ele deixou em 21 páginas. Agora que eu não sei mais o que vai ser. Entre as razões que me fizeram optar por essa abordagem ética, é que tanto em Dussel quanto em Ricoeur, a ética é um dos temas centrais nesse debate. A hermenêutica simbólica, na proposta da simbólica do mal, foi inicialmente tomada por Dussel como o instrumento mais adequado para aflorar o núcleo ético-mítico das culturas ameríndias. Outra razão é porque a hermenêutica narrativa, tal como foi formulada por Ricoeur, concebe a ficção literária como o primeiro laboratório moral. E é a partir desse laboratório que o leitor pode reconfigurar a sua vida. A terceira razão é porque o próprio Ricoeur reconhece a dinâmica que vai do texto à ação, em analogia àquela que reconduz da hermenêutica à ética. O que nos coloca no próprio curso que vai da pequena ética à ontologia de o si mesmo como homem. A distribuição dos capítulos do si mesmo, nós temos aqueles 3 capítulos de ética, e aí vem aquela ontologia, ou aquela questão, né, para qual ontologia. Então,
O estudo está dirigido, então, a primeira parte examina como Dussel recebe e aplica a hermenêutica dos símbolos, a segunda se detém na crítica à hermenêutica literária de Ricoeur, e por fim a terceira parte retoma o questionamento ao sujeito da pequena ética, especialmente endereçada aos conceitos de estima de si e de alteridade. São três planos, né? O plano que eu chamei de núcleo ético-mítico da hermenêutica simbólica. O segundo é o núcleo da hermenêutica literária, que eu chamo de hermenêutica literária. E o terceiro é o núcleo ético-ontológico Deus si mesmo como outro. Esses dois primeiros núcleos, na exposição de Dussel, ele vai incorporar Ricoeur e aos poucos vai se distanciar de Ricoeur. E segundo a minha leitura, o ponto principal do distanciamento e o último ponto é a questão do sujeito moderno, do sujeito riqueliano, mesmo não querendo ser mais moderno. O núcleo ético-mítico da hermenêutica simbólica, que é o primeiro ponto. Ao reconstruir o itinerário filosófico de Ricoeur, Dussel adota em seu livro, que eu já citei, que é esse Appel Ricoeur Roth, uma estratégia expositiva que vai obedecer mais ou menos uma cronologia. Essa escolha não é fortuita, pois ela permite destacar com rigor, a um só tempo, as etapas decisivas da hermenêutica ricoeuriana e as suas respectivas influências na composição da filosofia de la liberação. Três são essas etapas que eu já coloquei em destaque. É na simbólica do mal, contida no segundo tomo da filosofia da vontade, que Dussel inaugura, segundo Dussel, Ricoeur inaugura a via longa da fenomenologia hermenêutica, em oposição e distinção à via curta heideggeriana. Nessa obra consagrada pelo mote O Símbolo dá a Pensar, Ricoeur entende que a perspectiva ética de uma cultura se evidencia por sua produção simbólica. Dussel, que assistira aos cursos de Ricoeur em Paris, reconhece aí o núcleo ético-mítico da simbólica como a matriz teórica que dará forma inicial à sua própria filosofia. A simbólica do mal, diz Dussel, foi a primeira obra que meditei profundamente, se transformou no fundamento mesmo do projeto filosófico latino-americano. No decorrer da década de 70, Dussel leva a cabo uma proposta que ele denomina de fenomenologia hermenêutica da cultura latino-americana. Desta perspectiva, a hermenêutica filosófica ricoeuriana oferece uma espécie de chave metodológica capaz de abrir o núcleo de sentido ético-mítico em torno do qual se organiza uma cultura ou civilização. Em suma, a tarefa da hermenêutica consiste em interpretar os registros simbólicos de um grupo humano com o objetivo de revelar a sua ética intrínseca. Tal como na tradição exegética, os sentidos espirituais da Escritura eram extraídos do sentido literal. A filosofia da libertação assim carrega, desde sua origem, a marca da hermenêutica simbólica de Paul Ricoeur. O próprio Dussel confessa
que compõem cada um dos tratados de sua ética da libertação, especialmente o tomo 3, publicado entre 73 o tomo 3 e esses tomos da Ética da Libertação, todos eles foram publicados entre 73 e 80. Ele diz que trabalhou de modo riqueliano nesses textos. Ele começa com uma hermenêutica dos símbolos que procura revelar o sentido ético-mítico das culturas latino-americanas. Essa metodologia serviu para gerar categorias tais como história simbólica, erótica simbólica, pedagógica simbólica, política simbólica e arqueológica simbólica, todas concebidas como momentos de uma mesma espiral hermenêutica libertadora. Bom, ao final dessa escritura, desses tomos que são espalhados e do seu exilado sofre atentado à bomba e tal, então é uma obra bastante dispersa, publicada às vezes no México, às vezes na Colômbia, e bem típica de alguém que está fugindo de uma ditadura. O que o Dussel percebe, então, segundo a ótica dele e o que ele quer, é que a perspectiva de Riquelme, ela consegue interpretar internamente uma cultura, mas não consegue dar conta de culturas que estão em conflito e em que uma domina a outra. Então, nesse sentido, é que ele vai procurar se auxiliar de dois autores, né, que vão dar esse substrato teórico que Dussel está buscando, né? Bom, aqui eu vou só retomar. A hermenêutica simbólica, pensada inicialmente para decifrar o sentido interno de uma cultura, não dava conta de explicar a violência imposta pela cultura europeia no processo de colonização latino-americana, asiática e africana, nem as estruturas de opressão e de domínio que marcaram historicamente essas relações. É precisamente nesse ponto que Dussel propõe uma inflexão crítica, que é a seguinte: assim como a reconquista em 1492 da Península Ibérica se deu pela violenta luta contra os muçulmanos e judeus em nome do cristianismo, na chamada conquista espiritual da América acontecerá algo semelhante. A cultura cristã europeia fará uma violenta destruição das religiões autóctonas e do próprio modo de vida dos povos originários. Deste modo, para Dussel, o ano de 1492, em que se comemora a descoberta da América, não marca apenas o início da modernidade como triunfo da razão europeia, senão que o próprio nascimento de uma modernidade assentada na colonialidade e num longo processo de encobrimento do outro. Essa releitura substitui retrospectivamente os propalados mitos fundadores da modernidade, que segundo Dussel são a Reforma, o Iluminismo e a Revolução Francesa. Em geral, são esses marcadores históricos que nós utilizamos para definir a modernidade. Dussel muda, colocando o acento em 1492 no descobrimento da América. E isso aí vai ter consequência direta na obra posterior. A colonialidade é, assim, a outra face da modernidade, e ambas começam em 1492.
E isso aí vai estar hoje nos estudos chamados decoloniais, né? Ao reconhecer os limites da hermenêutica riqueriana diante da experiência histórica da opressão colonial, Dussel inicia um primeiro deslocamento teórico. Da compreensão simbólica passa a denúncia da dominação, da interpretação do sentido interno de uma cultura, passa para o sentido do outro colonizado e passa para o confronto com o sentido de um outro colonizador. De qualquer forma, esse novo direcionamento não resulta ainda no abandono definitivo da hermenêutica riqueriana, mas na tentativa de responder às exigências do contexto latino-americano. Bom, aqui Dussel, nesse período, ele faz um trabalho em que ele compara na erótica. Ele vai dizer que a mulher tem um papel mais central nas culturas ameríndias do que na cultura europeia, e a pedagogia europeia ele compara com aquela pedagogia que Paulo Freire vai criticar como sendo a pedagogia do oprimido, né? A pedagogia dominante. E em troca, ele cita bastante Paulo Freire nesse contexto, né? Bom, então, Dussel tentando retomar esse estudo dele, ele vai ler a obra de Marx e a obra de Levinas. Então, um dos pontos mais reveladores da assimetria entre as culturas europeia e ameríndia é o modo como cada civilização organiza simbolicamente a relação entre os sexos. Na tradição europeia, marcada pela estrutura patriarcal, a erótica dominante, ela vai ser essa que eu falei, né? A erótica, uma erótica que vem do paterfamilias europeu e a outra que está vinculada às culturas latino-americanas. E aqui eu vou passar o segundo ponto da exposição, que é o chamado núcleo ético narrativo da hermenêutica literária, que é a página 6. O segundo grande momento da hermenêutica riqueriana na reconstrução de Dussel, ele está circunscrito aos 3 volumes de Tempo e Narrativa e ao volume do Texto-Ação. Aí ele junta os 3 volumes de Tempo e Narrativa mais do Texto-Ação como sendo a mesma coisa que seria a teoria do texto, né? Nessa passagem da hermenêutica simbólica para a teoria narrativa, é possível entender, com Abel e Poré, que é aquele vocabulário de Poré, que a ideia de um núcleo ético-mítico já preparava a de um núcleo ético-narrativo, tratado nos termos da identidade narrativa, da dialética entre idem e ipse, e da dialética entre ipseidade e alteridade. Eu denomino isso de núcleo ético narrativo da hermenêutica literária, que é uma tentativa de seguir mais ou menos os 3 quadros de uma mesma forma, né? Então, a isso denominamos núcleo ético narrativo da hermenêutica literária, o qual se centra na ideia de que o texto, em especial o romance, como já foi assinalado, é um laboratório ético em que a vida se configura pela escritura e a escritura, pelo ato de leitura, se transforma em vida. Sob essa ótica,
Sob a ótica de Dussel, esse segundo passo da fenomenologia hermenêutica de Ricoeur reproduz em outro nível a mesma limitação já constatada na simbólica do mal, a saber, a de não conseguir tratar as assimetrias e a dominação cultural. A crítica de Dussel agora se centra em especial nas três mimeses, tratadas em tempo e narrativa. É precisamente na mimesis 2, o momento em que a ação se faz texto, que Dussel identifica um primeiro ponto débil. A seu ver, Ricoeur negligencia o processo de produção do texto pelo autor, isto é, o momento em que a ação vem a ser texto. É o devenir texto de la action. Essa omissão encobre as condições socioeconômicas de produção de um texto por um autor, sobretudo quando se trata de narrativas forjadas em contextos de dominação. Além disso, Dussel adverte para um segundo ponto débil, situado na mimesis 3, em que a vida é refigurada pela narrativa, isto é, o momento em que, pelo ato de leitura, o texto vem a ser ação, el devenir action del texto. Nesse momento, diz Dussel, o leitor pode ter uma experiência alienante, estranha e inclusive contrária aos seus propósitos éticos. Para chegar a esse resultado, Dussel aplica a teoria do fetichismo da mercadoria desenvolvida por Marx em O Capital. Ele vinha já explorando esse texto nessas duas obras, El Último Marx e Las Metáforas Teológicas de Marx. E são dois textos que ele está trabalhando nesse mesmo período. A analogia é clara. Assim como a mercadoria, uma vez produzida, torna-se uma coisa autônoma que oculta as relações sociais de produção, de igual modo o texto pode se tornar um objeto fetichizado. Fetiche, Marx usa, Freud usa, é uma palavra que vem do feitiço. Em português, os portugueses vão denominar as práticas das culturas, das religiões africanas como fetiche, e aí esse termo vai chegar na Europa como fetiche. Tem toda uma história do termo. Na teoria da autonomia do texto, tanto o autor quanto o leitor ficariam reduzidos à condição de mero instrumento. O primeiro como canal da realização social do texto, o segundo como consumidor ou seguidor passivo da coisa do texto mercadoria. Dussel termina sua avaliação com um diagnóstico ainda mais contundente. Em ambos os casos, se produz uma inversão fetichista. A pessoa se transforma em coisa, em mediação, e a coisa, o texto ou o capital, se transforma em pessoa. Ficaria por examinar até que ponto Dussel desconsidera alguns aspectos essenciais da teoria da autonomia do texto de Ricoeur. Entre eles, as noções de autor implícito e de leitor implicado, amparadas pela hermenêutica do distanciamento. Mas não vamos nos demorar nesse ponto. A resposta de Ricoeur a essas críticas, de qualquer modo, é bastante pontual e seletiva. De um lado, ele demonstra certo mal-estar com o retorno ao marxismo promovido por Dussel, sem antes levar em conta a dura experiência do socialismo real, especialmente o leninismo. Em contrapartida, Dussel insiste no potencial ético do último Marx,
sobretudo a crítica dirigida à moral burguesa. Conforme Dussel, essa aqui é uma citação da Ética da Libertação, que é onde ele discute com Appel, Hort e Vatimo. Ele escreve o seguinte: o Capital de Marx é uma ética, enquanto crítica da moral burguesa. Então aí é uma justificativa de eu ter acentuado essa questão ética. E é curioso que uma das críticas que em geral se faz ao marxismo é que não tem ética, não tem uma falta de ética. E o Dussel vai encontrar uma ética enquanto uma crítica à moral burguesa. A respeito do retorno a Marx por Dussel, a observação de Ricoeur, assim como a de Karl Otto Appel, para alguns estudiosos deixa uma questão pendente, que não deixa de ser pertinente e que nós deixaremos em aberto aqui também. Não vamos dar resposta nenhuma, Vanderlei. Qual é a questão? Ao invés de censurar a filosofia latino-americana por retornar a uma vulgata marxista, melhor seria antes perguntar por que o pensamento latino-americano se interessa agora por Marx. Essa aqui tem uma citação ali que eu me baseio, que é de um autor haitiano, né, que trabalha tem um livro sobre isso. No que toca à teoria narrativa, especialmente ao ciclo das três mimeses, Ricoeur apresenta dois argumentos em sua defesa. Primeiro, alega que o aspecto mais importante não é tanto o registro ou a escritura em que a ação vem a ser texto, senão que é a leitura crítica que abre a possibilidade de o texto vir a ser ação. Em segundo, ele acrescenta: este movimento do texto para a ação não é diferente do movimento que reconduz da hermenêutica para a ética, mais precisamente para uma ética que reserva um lugar central ao fenômeno da alteridade. A resposta de Ricoeur evidentemente se centra na relação do leitor com o texto, deixando de lado a relação autor-texto, ou seja, a questão do contexto de produção de um texto. Para ele, um leitor crítico saberia distinguir e contornar suficientemente os problemas da alienação, da manipulação e da propaganda veiculados por um texto. A segunda parte da resposta, que também diz respeito ao ato de leitura, nos devolve para a fase hermenêutica da aplicação. O que significa dizer que o problema reside na passagem do texto para a ação ou da hermenêutica para a ética através do ato de leitura. Para Dussel, no entanto, a compreensão do núcleo de sentido ético-narrativo da segunda hermenêutica ricoeuriana não é muito diferente daquela compreensão alcançada pela hermenêutica simbólica. Apenas mudou o objeto interpretado. A hermenêutica simbólica se voltava para os mitos e os símbolos de uma cultura em busca de seu sentido oculto. A hermenêutica literária toma as narrativas de ficção, mais precisamente o romance burguês, para Dussel, da primeira metade do século XX, como um laboratório no qual se extrai o sentido ético ali velado. Por fim, conclui Dussel a respeito da hermenêutica literária, e aí tem uma citação de Dussel: no fundo,
a fenomenologia hermenêutica coloca o sujeito como um leitor frente a um texto. Agora, a filosofia da libertação descobre um faminto frente a um não-pão. Quer dizer, sem produto que consumir, por pobreza ou por roubo do fruto de seu trabalho, ou um analfabeto que não sabe ler, frente a um não-texto que não pode comprar, ou de uma cultura que não pode expressar-se. No que toca à hermenêutica literária, temos de reconhecer finalmente que Riquet e Dussel trabalham com dois tipos de personagens bem diferentes, em seus respectivos laboratórios éticos. Em Riquet, encontramos os personagens da ficção literária europeia, o romance alemão, inglês, francês, do início do século passado. No laboratório de Dussel, por sua vez, os personagens do romance burguês europeu darão lugar a uma legião de pobres, famintos e analfabetos das periferias latino-americanas do século XX. Em vista disso, o problema que Dussel tem pela frente passa a residir finalmente em um ponto crucial: a hermenêutica do sujeito. Mais precisamente, consiste em saber quem é o sujeito do núcleo ético-ontológico da hermenêutica de si. Essa parte é a mais dura do texto e eu tentei abreviar o máximo. E a crítica de Dussel é bastante lacunar e, na minha interpretação, eu tomo para defender Riquet o si mesmo como outro, aquela parte da ontologia, no que Riquet se distancia de Levinas. Então, Dussel e Levinas são a mesma coisa nesse sentido. O título é Entre, né? Hoje o professor Monatária falou um pouco desse Entre aí, que tem a Ana Arendt também, entre passado e futuro, né? O pessoal que fica em cima do muro, né? Entre um e o outro. Com isso, entramos no terceiro e último passo da reconstrução de Dussel, que trata a crítica ao sujeito da pequena ética riqueliana. O terceiro ponto, então, o núcleo ético-ontológico da hermenêutica de si. Após examinar as mediações da ética pela simbólica e pela narrativa, Dussel se volta para o terceiro núcleo da filosofia riqueliana, o da constituição ético-ontológica do sujeito, o si mesmo, pela hermenêutica de si. O texto em questão é o si mesmo como um outro, especialmente a parte que trata a passagem da ética para a ontologia, em que as noções de si mesmo, estima de si e alteridade estão no centro do debate. Antes de entrar propriamente na hermenêutica de si, é preciso ponderar a respeito de duas coisas. Primeiro, que, tal como na simbólica, Dussel reconhece a relevância do projeto ético-narrativo para a descrição e a compreensão das identidades culturais, inclusive em seu aspecto cotidiano e popular. O modelo ético-narrativo oferece, em suas palavras, um imenso material hermenêutico para o diálogo intercultural, especialmente quando aplicado às narrativas fictícias, poéticas e metafóricas,
as quais expressam o multifacetado tecido da cultura popular. Então, Dussel concede nesse segundo ponto essa possibilidade de utilização da hermenêutica narrativa. A segunda ponderação diz respeito à admissão, agora sem ressalvas, do núcleo ético-narrativo no que toca ao efetivo diálogo entre culturas, aspectos que antes foram motivo da crítica ao culturalismo, termo que o próprio Dussel acunhou ao se retratar da fase inicial de sua obra inspirada na hermenêutica simbólica. Então aqui parece que Dussel assume a hermenêutica narrativa sem as restrições que ele vai ter em relação à hermenêutica simbólica. Mas isso aqui é um terreno bastante alagadiço, né? Apesar dessas concessões, Dussel irá apontar para o impasse talvez mais incontornável. O sujeito da narração, entendido nos termos do si mesmo, não se traduz em um sujeito da ação política transformadora, nem em um agente da ética da libertação. Então, essa é o outro lado da conclusão de Dussel a respeito da hermenêutica literária de Ricardo. Em outras palavras, volta a questão: quem é o sujeito, o si mesmo, da ética rickeriana? E até que ponto a ética rickeriana, subsidiária da hermenêutica de si, pode se coadunar com a ética da libertação? Eu vou trabalhar, eu vou seguir mais esse confronto Dussel e essa parte do si mesmo como outro, sem fazer a leitura, o trabalho de leitura, e sem saber muito bem o que é ética da libertação para Dussel. Apesar disso aí ser um quase lugar comum na minha geração e na minha formação, mas teria que examinar esse conceito de uma outra ótica. Na tentativa de responder a essas indagações, discriminamos duas críticas dirigidas por Dussel ao sujeito da ética rickeriana. A primeira crítica reside na concepção cruzada de alteridade, em que, nas mãos de Ricker, a estima de si ganha a primazia em relação ao outro. A segunda crítica, ela se baseia então o que está em questão é o tema da exterioridade, em que para Dussel, na esteira de Levinas, o outro teria primazia em relação ao si mesmo e à estima de si. Então, são dois esquemas contrários. Da estima de si para o outro, do outro para um si quase apagado, em Levinas, em Dussel. Aqui então tem um ponto 1. A proposta de uma concepção cruzada de alteridade foi apresentada por Ricker no 10º estudo de O Si Mesmo como Outro, intitulado Rumo à Qual Ontologia. Por si só, isso já indica o caminho que Ricker se propõe seguir. Uma ética com ontologia, em distinção a uma ontologia sem ética, de Heidegger, ou com uma ética duvidosa, e a uma ética sem ontologia
de Levinas. Então, por isso que no si mesmo nós temos aqueles 3 capítulos de ética, e depois vem aí o que é qual a ontologia que o Ricardo está defendendo. Além disso, a convocação cruzada de alteridade se insere no contexto em que Ricoeur rejeita tanto a derivação do alter ego a partir do ego, a derivação do outro eu a partir do eu, típica da fenomenologia husserliana, que reduz o outro ao mesmo, quanto a ética levinasiana, que atribui ao outro a exclusividade da iniciativa na convocação do si, a responsabilidade e a justiça. Atribui ao outro a exclusividade da iniciativa. Esse é o ponto, né? Então, Ricoeur não admite a exclusividade da iniciativa estar depositada totalmente no outro. O si mesmo é um si mesmo, ainda que fraco, ainda que débil, mas ele responde por si ainda. Como alternativa a essas duas posições antagônicas, Ricoeur sugere uma dialética cruzada entre o mesmo e o outro, em que o primado da estima de si se completa pela convocação pelo outro à justiça. Então, aqui parece que Ricoeur concede algo a essa posição de Levinas, no que diz respeito a essa convocação pelo outro à justiça ou à responsabilidade. Bom, isso aí mais adiante vai aparecer um pouco essa estrutura e segundo a qual eu analiso, né? Dussel, por sua vez, seguindo Levinas, entende que iniciar a ética pela estima de si equivale a reafirmar por 2 vezes a filosofia do mesmo. A primeira vez como idem, a segunda como ipse, desconsiderando de antemão o outro em sua diferença e assimetria no mundo real. De igual modo, permanecer no quadro da ontologia significa dar continuidade à lógica da dominação, expressa pela dialética hegeliana do senhor e do escravo, reinterpretada no sentido de que o ser é o senhor, masculino, branco, centro, e o não ser não é. O ser é senhor, o não ser não é, e aí ele é escravo. Nas figuras do pobre, do negro escravizado, da mulher violentada, dos indígenas massacrados, das periferias empobrecidas. Para Dussel, a totalidade ontológica que Ricoeur tem em vista não apenas suaviza a relação do ipse com a alteridade, senão que acaba por diluir a própria alteridade. Em última análise, permanecer no quadro da ontologia significa dar seguimento à lógica da dominação colonial, em que uma subjetividade senhora se impõe sobre outras escravizadas, repetindo a moderna falácia desenvolvimentista, em que o escravo está pensado como um senhor livre em uma etapa infantil. Hegel pensa assim os povos da América e da África também. Dussel então conclui:
desde um outro negado, né? A partir de um outro negado é que parte a praxis da liberação, como afirmação da exterioridade e como origem do movimento da negação da negação. Então, ao invés da afirmação de si pela estima de si, Dussel passa a colocar o ponto de partida no outro negado, que é a negação da negação. Seria a síntese hegeliana na dialética. Isso aí o Dussel vai explicar de várias maneiras. É difícil de entender essa lógica. Tem Hegel no fundo também. Aqui fica claro que para Dussel a afirmação original não pode recair sobre a primeira pessoa da ética como estima de si, pois ela tem de ser pensada em termos da afirmação do outro desde sua exterioridade, o que não só nega a dialética do senhor e o escravo. Então, Dussel nega a dialética, ele vai dizer que ele faz uma analética, que seria o prefixo não é uma dia, são dois, mas a analética, que é a negação da dialética, no fundo. O que não só nega a dialética do senhor e o escravo, então tem que eliminar a dialética do senhor e do escravo, porque senão ela continua a se repetir, senão que também rejeita a própria possibilidade de manutenção de uma relação ontológica em que um é senhor e o outro não é, ou é escravo. O outro negado que compõe a multidão dos rostos dos pobres tem de ser o ponto de partida da ética da libertação. Com isso, entramos na segunda crítica de Dussel a Ricoeur, o tema da exterioridade. Dussel cita uma segunda passagem de si mesmo como um outro, na qual Ricoeur observa que o tema da exterioridade, central em Levinas, só poderá alcançar sua plenitude como uma resposta responsável ao apelo do outro, se pressupor as capacidades de acolhimento, discriminação e reconhecimento. Provenientes de outra filosofia do mesmo, diferente daquela recusada pela filosofia do outro. Então, Dussel critica a filosofia do mesmo, diz que repete o mesmo como idem e como ipse, prova de que ele fica na filosofia do mesmo. Ricoeur sabe dessa crítica e diz que ele Ricoeur, está fazendo outra filosofia do mesmo. Então, é uma distinção bem sutil, diferente daquela recusada pela filosofia do outro, que é a filosofia de Levinas e de Dussel. Nessa passagem, Ricoeur critica abertamente o tema levinasiano e também dusseliano da exterioridade, reiterando o primado da primeira pessoa da ética como estima de si. É preciso lembrar que em Levinas e Dussel o alcance da categoria de exterioridade já não mais diz respeito ao domínio ontológico da transcendência do outro, tampouco a relação dialética entre o mesmo e o outro, mas responde pelo regime metafísico da exclusão, da dominação e da opressão social, econômica e política. Por isso, uma vez mais, o ponto de partida não pode ser a estima de si,
mas o outro sem estima nenhuma, pois que se encontra negado como pobre, como injustiçado, escravizado, mulher objeto, criança manipulada, corpo torturado. Em troca, Ricoeur propõe uma dialética cruzada, na qual manteria a estima de si como ponto de partida e introduziria a ética da convocação pelo outro, a justiça. Ao que pondera, no entanto, que essa dialética só se pode realizar em um sujeito capaz de abrigar 3 condições básicas: a capacidade de acolher, de discriminar e de reconhecer o outro. Com essas 3 condições, com certeza, Ricoeur nos remete à sua ontoantropologia das capacidades, no intento de aparar as arestas mais visíveis da filosofia do outro. Entre elas, a ausência de relação. Isso aí o Ricoeur critica, que em Levinas não tem relação, ou a presença de uma relação unilateral, que é do outro para o si, para o mesmo. E como efeito disso, o próprio apagamento da dialética entre o mesmo e o outro. Nesse sentido, a capacidade de acolher busca amenizar ou mesmo eliminar a hostilidade carregada pelas figuras levinasianas do outro como juiz e mais tarde como ofensor. Esse é um tópico problemático em Levinas. A capacidade de discriminar introduz o distanciamento crítico em relação ao outro, pois nem todo o clamor poderá ser acolhido como um imperativo moral. No tocante a isso, a convocação pelo outro à justiça não poderá ser aceita por Ricoeur sem antes perder a tonalidade levinasiana que a vincula estritamente ao predicado obrigatório, na forma do mandamento não matarás, como um prolongamento da moral kantiana. Essa é outra crítica que o Ricoeur faz. A convocação do outro está vinculada ao mandamento, não matarás, é um imperativo, né? Em troca, Ricoeur entende que a convocação pelo outro à justiça ou à responsabilidade tem que ser regida pelo predicado bom, conjugado na segunda pessoa, dando continuidade à ética aristotélica e em relação com a estima de si, que é aquele fluir da bondade nas 3 pessoas da ética. Passa da primeira pessoa, estima de si, amizade, solicitude e instituições justas, boas, ou justas. Por fim, a capacidade de reconhecimento. Do início ao fim da obra ricoeuriana, aqui eu lembro de Simpatia e Respeito de 1954, Percurso do Reconhecimento de 2000, passando pelo Si Mesmo de 90. Essa capacidade está marcada por uma dupla tese, né? De que o reconhecimento negativo, desencadeado no interior da fenomenologia, leva à fusão com o outro, que é problemática para Ricoeur. Nós temos as formas da empatia em Russell, da simpatia em Max Scheler. Também os sentimentos de ódio, medo em Hobbes, desprezo em Hegel, vergonha em Sartre, luta em Hegel, Marx, luta de classes, levam à deposição do outro. Então, Ricoeur, nem fusão, nem separação total, nem deposição do outro.
Em outro sentido, Ricoeur procura avançar em direção ao reconhecimento positivo, em que, no campo da ética, a solicitude e a economia do dom assumiriam a função de reequilibrar situações de desigualdade, de assimetria e de dominação, assim como o respeito ao outro, em termos morais, manteria a justa distância entre o mesmo e o outro. Talvez sejam esses os aspectos em que a ética riqueriana mais se aproxima da ética da libertação. No entanto, essa possível aproximação não nos deve iludir quanto a algumas questões sem resposta. Da perspectiva de Dussel, caberia perguntar: até que ponto a solicitude e a bondade por si sós seriam capazes de reequilibrar relações de desigualdade em situações históricas de domínio e de extrema pobreza? Até que ponto a economia do dom e a solicitude seriam suficientes para diminuir a assimetria, reparar danos e redistribuir bens? Aqui talvez seja o momento em que tenhamos de retomar, à luz de Ricoeur e de Dussel, a tese de que o crescimento das lutas por reconhecimento se tornou inversamente proporcional ao crescimento das lutas por redistribuição econômica, o que dá no mesmo que, na atual sociedade globalizada, as reivindicações políticas dos movimentos sociais aos poucos deram lugar às lutas por reconhecimento das identidades pessoal e coletiva, de gênero, etnia, culturas, nações, etc. Tem um debate aí que eu não vou entrar entre reconhecimento e redistribuição. A conclusão. Espero que seja já o fim das folhas. O Cláudio aumentou aqui. Em ampla medida, vimos que Henrique Dussel tomou o modelo fenomenológico hermenêutico de Paul Ricoeur a partir de 3 grandes núcleos, dos quais derivou diferentes contribuições à sua ética da libertação. Primeiro, da aplicação da hermenêutica simbólica derivou a possibilidade de reconstituir o núcleo ético-mítico das culturas ameríndias. 2. Da possibilidade de aplicação da hermenêutica literária no desvelamento do núcleo ético-narrativo de uma cultura, vislumbrou a possibilidade de que a literatura latino-americana possa servir como uma espécie de laboratório da ética, em que a vida se configura pela escritura e se refigura pelo ato de leitura. E por fim, 3. A ética ontologia foi tratada como o núcleo mais problemático para continuar o diálogo entre os dois projetos filosóficos. Dussel não aceita a dialética cruzada entre identidade, nas formas idem ipse, e alteridade, alegando que o ponto de partida, posto na estima de si, acaba reduzindo o outro ao mesmo. Ricoeur, por sua vez, recusa a noção levinasiana de esterilidade, constituída em um dos pilares da ética da libertação, sob a alegação de que essa pretensão, ao invés de levar ao acolhimento, discriminação e reconhecimento, exprime mais uma vontade de separação, de polarização e de deposição do outro. De qualquer modo,
a análise comparativa entre a ética riqueriana e a ética da libertação nos permitiu identificar alguns traços comuns aos dois modelos, especialmente o produtivo emprego de algumas noções riquerianas pela ética da libertação. Sublinhamos, nesse sentido, o produtivo emprego da hermenêutica simbólica no desvelamento do núcleo ético-mítico latente nas culturas latino-americanas, que poderia continuar a inspirar e subsidiar os estudos da mitologia e do simbolismo dos povos originários, dos afrodescendentes e mesmo das diferentes vertentes subterrâneas do cristianismo popular, não oficial, heterodoxo e às vezes herético. Todos eles, de algum modo, fazem parte dos mitos fundadores de nossos países, da América Latina, e também de nossa cultura democrática e ou autoritária. Eu acho que esses mitos fundadores também estão na fundação de uma sociedade brasileira autoritária, e também democrática, por outro lado. Em igual medida, a hermenêutica literária poderia continuar a ser utilizada e aperfeiçoada como um instrumento teórico passível de aplicação no estudo das identidades pessoal e coletiva, tomando por base o vasto acervo da literatura brasileira e latino-americana, a exemplo de alguns trabalhos já feitos em nosso meio. Aí nós temos vários trabalhos e teses sobre o Riquelme e a questão da literatura. A principal crítica de Dussel à hermenêutica riqueliana é que, mesmo quando ela permanece aberta ao outro, se mantém subsidiária da lógica do mesmo, o que a tornaria incapacitada para enfrentar os desafios éticos decorrentes da colonialidade, da violência institucional e da exclusão histórica das culturas periféricas. Por isso, ele paulatinamente não apenas se afasta da hermenêutica simbólica e da literária, senão que, ao se valer do aparato conceitual levinasiano e marxiano, busca rearticular um sujeito outro para a ética da libertação. Não é um outro sujeito, é um sujeito outro mesmo. A propósito disso, cabe perguntar, e aqui eu já estou encerrando, se, ao final de tudo, a avaliação de Riquelme e a do próprio Apel, que está no mesmo texto, não seria tão despropositada a respeito do marxismo-leninismo de Dussel. Será que o sujeito outro, o sujeito classe, identificado com a noção coletiva de pobre, não cumpriria uma vez mais a função de sujeito da história, depositada no proletariado, depois no partido e agora no pobre? Nos movimentos estudantis, no feminismo, no Marcuse e outros. Nesse aspecto, é preciso redimensionar um último ponto de inflexão nesse debate. Assim como o Riquelme, em A Memória, a História e o Esquecimento, reconheceu, ele não havia se dado conta, que ele tinha se dedicado até então mais à imaginação que à memória, talvez agora seja o momento em que os estudiosos de sua obra na América Latina tenham de avançar no sentido da redistribuição econômica, a fim de contrabalançar as pautas identitárias e de fazer realidade aos estados de paz. Muito obrigado.
Obrigado, professor, pela beleza da sua reflexão e bastante provocadora a gente pensar. Portanto, os 3 primeiros que levantam a mão têm direito de participar do debate com o professor Maria. As minhas perguntas são laterais, elas não são perguntas assim, fundamentais do seu belo discurso. Muito obrigada, gostei muito interessado. Eu vou ter que ler o Dussel, eu não conheço nada de Dussel, né? Então, agradeço muito pela conferência. Mas, como eu digo, as minhas perguntas são laterais. Eu tive 2 dúvidas, então são coisas técnicas, assim, bem concretas. Vou tentar formular. Na primeira parte da sua apresentação, parece que fica claro que dirige uma crítica à simbólica do mal, né, por conta da incapacidade da tese sobre esse núcleo mítico, etc., não poder ser transposto, né, ou poder servir, não ter utilidade no campo da análise histórica da violência, feita a América Latina, etc., aos termos dos povos originários, etc. O que é muito interessante. Mas aí a minha primeira pergunta é a seguinte: existe em Kant, me parece, uma diferença entre os símbolos e mitos do mal, que são capazes de definir essa categoria, esse fenômeno do mal, que precisa permanecer na filosofia americana, nessa fase que nós temos, algo inexplicável. O mal é precisamente aquilo que, para poder ser reconhecido historicamente, não pode ser racionalmente explicado. Se ele for racionalmente explicado, ele deixa de ser o reconhecimento do mal, em todo o seu caráter de opacidade, de escândalo, etc, etc. De modo que, não sei, posso estar enganada, mas existe uma diferença entre o fenômeno do mal e o fenômeno da violência. Porque a violência é algo que se dá na história, mas que pode ter, e creio que no pensamento crítico, por exemplo, dos marxistas, etc., ela tem uma explicação racional, tem um opressor, um oprimido, claramente, definíveis, explicáveis, por um discurso que tem racionalidade, porque ele precisa ser crítico. Ao passo que o pensamento simbólico do mal, enfim, o reconhecimento, né, do próprio fenômeno do mal, ele precisa ter um lado, a gente precisa meio que tropeçar no caráter inexplicável do mal. Então a minha pergunta primeira seria saber se em Dussel existe alguma reflexão sobre essa diferença, que é tão importante para o universo. A diferença entre o mal e a violência, como 2 tipos, né, realmente, fundamentalmente diferentes, registros diferentes, do ponto de vista da sua compreensão hermenêutica. E aí, uma segunda pergunta também é um pouco, também outra dúvida, quando na terceira parte trata-se, segundo o que eu entendi, a sua explicação sobre o Dussel, de uma crítica ao não reconhecimento do outro, do oprimido, do pobre, etc. Né? Porque não existe um reconhecimento desse sujeito outro. E a ponte que você fez no final com o que ocorre hoje em termos de discussão sobre as identidades, os pobres, as mulheres, etc., me sugerem uma pergunta que parece que pode não ter entendido, mas para mim não ficou claro. É a seguinte: se existe uma crítica desse não reconhecimento do sujeito outro, eu gostaria de também saber se existe uma reflexão sobre quem é o sujeito negador do outro. Porque
A gente pode explicar, pode fazer uma análise marxista de todas as estruturas de opressão, mas são estruturas. Agora, se a gente está pensando no campo da ética, a partir de uma perspectiva de compreensão da subjetividade, talvez seja mais delicado saber quem é o sujeito negador do outro. Por exemplo, no pensamento feminista, para além da questão das estruturas patriarcais, que todos podemos reconhecer e criticar, o sujeito negador do outro é um homem, podemos designar eticamente que esse seria o sujeito negador? E aí eu também não sei se você pensou sobre isso, seria o mesmo dos perguntas. Desculpa, elas são um pouquinho laterais, mas um pouquinho mesmo muito. Obrigada. Vitor. Eu quero só fazer um duplo agradecimento, ao professor pela palestra e aos amigos pela paciência, porque nos últimos anos, amigos com os quais convivo nessa rede, me ouviram falar muito, não, o professor Noeli isso, não, o professor Noeli aquilo, não, enfim, o professor Noeli está presente e pode... Meu empresário. O meu processo de criatividade aconteceu ao longo desses anos. A sua conclusão, ponto 2. O senhor falou, havia uma discreta discrepância entre o texto passado e as nessa coisa, podemos matar a literatura de muitas maneiras. Uma delas é transformar ela em propedêutica para a ética. Mas, fazendo isso, o senhor faz uma sugestão que eu estou declarando aqui com muitas testemunhas que eu vou predar. Eu vou tentar transformar aquela ideia, botar a água, ver se ela cresce, nessa ideia da instrução existencial por meio do romance latino-americano. Porque isso é uma coisa que tem me incomodado desde que eu li um outro autor, que não interessa quem é agora, que requer só ver função tática para certos romancistas de mito, tipo Beck, de Nunes, o próprio Virginia Woolf de As Sombras. Não, essa gente só nos ensina até onde vai a capacidade de configuração narrativa. Para lá não tem mais nada, para lá é chiado, estática, não existe mais identidade narrativa. E eu não sei se precisa ser assim, principalmente num mundo como o nosso, assim, que, digamos assim, não é mais um mundo orientado por valores, por progresso, aquela coisa da modernidade, É um mundo caótico, previsto e profetizado pela literatura fantástica latino-americana. Então, se eu já predei, saqueei, não é orientação, é comercialismo, o professor Melio Tubarão, só aquele peixinho que vai pegando as migalhas. Hoje eu tive essa sensação ao ver o senhor apresentar aquela segunda consideração conclusiva aí. Isso é um caminho, pensar uma espécie de latino-existencialismo ou qualquer coisa que valha, no qual a literatura fantástica pode, enfim, ser reconhecida como não sendo assim tão fantástica, tão mágica, o realismo mágico. Não, especialmente aqui, não. Aqui o absurdo pode ser a regra, o inacreditável pode ser o cotidiano, e essas narrativas podem ser, não sei como exatamente, a ideia é só estou fazendo essa consideração para ver se o senhor pode talvez desenvolver alguma orientação para onde eu poderia ir, para que essas narrativas consideradas disruptivas possam ser consideradas edificantes. E é isso. Só agradecer mais uma vez ao professor. Bom, acho interessante a discussão sobre a hermenêutica. Aí perguntei o seguinte, o que seria a hermenêutica dos símbolos, no seu texto, no seu trabalho? Além de ser uma área que eu estudo para poder interpretar certos termos, por exemplo, da interpretação. Além disso, a hermenêutica tem uma outra função na filosofia? Para mim foi um prazer escutar uma referência. Nós sempre temos referências na nossa frente. Então, o professor Miguel é uma referência para mim. Eu ter a referência e dialogar com ela é um privilégio que não temos. Eu aprendi
aprendi muito hoje na palestra, muito boa, muito articulada. Mas tem duas questões que gostaria de pensar como professor. E pensou a orientação só. A questão que a professora tinha sobre a questão do mal. Nesse texto, como nós podemos ver a questão da banalidade do mal na arte? Eu sei que não foi o propósito do texto, mas como se vê essa questão da banalidade do mal dentro de uma proposta de ética da libertação? A segunda questão, qual o papel da memória nesta construção da ética da libertação? E realmente foi um prazer conhecer o professor e a professora Ada nesse congresso. Eu espero cair lá na Universidade Federal de Santa Maria para visitar vocês e ver mais de ano. Muito obrigado. Agradeço as questões, todas elas centrais, nada de periférico. Bom, a questão do mal, a questão da simbólica do mal, em Riquet, e a questão da violência, né? A questão do mal que não é explicável. E também a outra questão sobre se a hermenêutica teria outra função, ou se teria uma função filosófica hermenêutica do símbolo. A simbólica do mal em Riquet, eu vejo duas coisas importantes, né? Uma é que a partir do símbolo ele consegue tirar dali teses filosóficas, né? Que não estariam propriamente colocadas em textos, né? Então, se a gente pegar o mito do pecado original, Adão e Eva, ali nós temos a tese do mal como vontade, né? Uma decisão dos homens de fazer o mal, e nós temos o mal involuntário. O servo-arbítrio do protestantismo, né? E numa cultura católica a gente não consegue entender direito o que é esse servo-arbítrio, né? E eu penso que o Riquet articula bem isso aí no sentido de que o mal ele já está na consciência, o mal já é aí na consciência, e portanto a consciência moderna não decide tanto assim a respeito das coisas, né? Nós decidimos e nós somos decididos pelas coisas. Então há um voluntário e há um involuntário. Adão e Eva pegam a maçã, vontade, e tem a serpente ali do lado, que é o mal já ali antes de Adão e Eva entrar na cena. Então, isso aí eu acho uma sacada original do Riquet. E acho e penso que a partir disso aí é pensar a partir do símbolo, da simbólica. E que nós não conseguimos pensar simplesmente a partir de um texto. Às vezes eu me pergunto como é que nós vamos pensar um pensamento indígena, que não tem obras escritas e tal, ou o pensamento africano, ou mesmo o pensamento popular, as culturas populares, as festas nossas, né? A simbólica é um bom caminho. A partir de uma descrição de uma organização simbólica, isso ali dá a pensar, dá o que pensar, dá para fazer filosofia a partir do simbólico, né? Então o símbolo é um texto
e o texto, e essa literalidade do símbolo, da literalidade parte para os vários sentidos do símbolo, né? Isso aí é hermenêutica e é filosofia. Então nós podemos pensar a partir do símbolo, né? Em relação à questão da violência e do mal como violência, e a questão do Dussel, né? Eu penso, ele tem umas partes que ele vai trabalhar essa questão do mal e vai dizer que esse tipo de abordagem do Ricoeur não consegue pegar esse mal, o mal da dominação, o mal do capitalismo instituído, né? Então, nesse sentido que ele tenta avançar em relação a Ricoeur, não sei se ele avança aí, e é onde ele vai lançar a mão de Marx, né? É curioso que a leitura que ele faz de Marx é uma leitura do Marx religioso, daí, né? As metáforas bíblicas de Marx, né? E retomando a partir de toda a cultura semita e fazendo toda uma outra geografia em relação ao próprio pensamento do Marx, né? Marx, filho, neto de rabino, que lê a Bíblia, que se baliza por determinadas frases bíblicas e metáforas bíblicas, né? E eu penso que a violência aí é mais no Dussel, o que ele vai tentar dar uma certa virada é a violência do capital, né? A violência do capital sobre o trabalho. E sim, aí tem nomes, né? Tem nessa dialética do senhor e do escravo, e aí o Ricoeur e o Dussel, isso aí o Ricoeur diz que interpreta diferentemente a dialética do senhor e do escravo em relação a Levinas, e Dussel também interpreta em relação aos dois. O mal estaria do lado do homem branco, ocidental, senhor, e o bem, escravo, mulher, explorado, povo, tal. Nesse sentido que uma das minhas perguntas ali, ela vai mais nessa direção daquilo que a gente diz popularmente na análise das próprias esquerdas, é se não há um endeusamento do pobre, né? O pobre não é só bom, o pobre é bom porque é pobre. O problema é mais matizado do que isso, né? E acho que opção preferencial, opção pelos pobres, né? Então, no pobre está a bondade, no senhor, ou seja, no rico está a maldade e a violência, no capital está a maldade e a violência e tal. Então, é nisso que Ricoeur que Dussel se distancia em relação a Ricoeur. E eu penso, mas eu não tenho muita certeza, a categoria de exterioridade, ela vem de Levinas, e se fizer uma revisão da literatura vai ser Levinas, problema da exterioridade e tal. Mas eu penso que o Dussel compõe a exterioridade Levinas e Marx, né? Então, essa dialética ou analética que ele vai falar é um deslocamento a partir da exterioridade, que numa tentativa de romper com essa lógica do senhor e do escravo, tirar desse parâmetro. Então, não se pensa mais em termos de ontologia, mas em termos de ética, né?
E isso aí requer o Ricardo não cede nesse ponto. Eu penso que tem razão, eu penso que o sujeito tem que ter um sujeito que vai ser responsabilizado por seus atos, né? É difícil, porque senão cairíamos nessa negação do sujeito e na dissolução do sujeito, né? Um sujeito mínimo, o si mesmo é um tipo de sujeito mínimo, pode ter questionamento, mas eu penso que toda a crítica da modernidade, ela é um exemplo de como é possível ainda manter nessa linha de fronteira e manter um sujeito. Um sujeito autor da violência, mas um sujeito imputado pela violência. E em Levinas e Duce eu vejo como uma certa pulverização do sujeito. Claro, e aí entra toda essa discussão do marxismo, sujeito coletivo, estruturalismo sem sujeito, né? Que o Riquet critica desde o conflito das interpretações, né? E que eu acho que é um dos problemas do século XX, né? Em filosofia a gente não estuda estruturalismo em geral, não toma o estruturalismo como sendo uma corrente e que praticamente domina dentro do marxismo e dentro de outras áreas. E a dissolução do sujeito vem pela questão do estruturalismo também, estruturalismo sem sujeito. Não sei se você respondeu, mas eu estou pensando sobre essas questões, né? O Vitor, o Vanderlei disse que não é para responder, né? É para te botar a trabalhar. O Jameson, quando estuda o Sartre, a questão do olhar do outro, né? E quando ele analisa esses textos latino-americanos, ele vai dizer que o surrealismo europeu é uma cópia daquilo que nós já somos. Então, eu penso que tem um grande campo dentro da literatura. Eu penso que o Riquet, em termos de trabalho acadêmico, no nosso programa, e creio que nas universidades do Brasil, se discutia muito ética kantiana, aristotélica como contrárias e rivais e tal. E o Riquet, eu penso que dá uma solução para isso, né? E também há outras questões, né? E também em termos da narrativa, e Dussel aceita essa abordagem, né? Eu vejo um grande potencial. Desde quando eu fiz graduação, a gente ficava lendo romances e vendo que aquilo tinha filosofia, tinha moral e tal, mas não tínhamos autoridade para trabalhar dessa maneira dentro da filosofia. E o Riquet, isso aí, ele é perfeito, né? Essa linha de fronteira em que a filosofia é sempre mediada pela literatura, pelos símbolos, pela estética. A filosofia não faz filosofia ficando dentro da filosofia. É sempre a via longa da filosofia. E aí passar pelo romance, pelo símbolo, a própria hermenêutica de si, né, que é quase uma volta à hermenêutica curta, a via curta do Heidegger, mas não é mais a via curta do Heidegger, porque é mediado, o sujeito é um sujeito que se narra
não fique ali dentro desse, sem saber muito o que está fazendo. Não. Então há esse giro, sempre essa passagem pelo outro. Né? Isso aí eu penso que é fundamental, e que Dussel reconhece esse débito com o Riquet. Tanto esse núcleo simbólico eu acho genial, e como Dussel retoma, né, porque ele está no História e Verdade, ali naquele artigo sobre a questão, que trata a questão da civilização, né, e o Dussel tira dali e tenta fazer uma aplicação que é mais ou menos o que a gente se pergunta às vezes: que aplicação tem esses conceitos filosóficos, né? E depois na questão da narrativa também, e a questão do sujeito, eu penso que é o ponto de maior distanciamento entre os dois, mas que envolve toda essa discussão que muitos autores hoje retomam sobre o sujeito da modernidade, né? E que o Riquet tem uma resposta, que é um sujeito reflexivo em si mesmo, mas um sujeito, né? Obrigado. Obrigado, professor.